Acho, Paulo, que tem algumas coisas aí que a gente precisa comentar. A primeira é que o técnico do Palmeiras hoje é um treinador que muda bastante a equipe, muda bastante os olhares da própria equipe ao adversário, pensa muito nos pontos fracos do adversário e nos pontos fortes também, escala a sua equipe a partir disso. O Abel Ferreira, como ele já declarou várias vezes, e é sempre bom quando ele fala sobre futebol, ele fala sobre os processos de decisão de um treinador de nova geração como ele, no início da sua trajetória como técnico e já tendo conquistas importantes aqui no Brasil. O Abel, ele pensa tanto no time dele quanto no time que ele vai enfrentar. Eu acho isso ótimo. Tem treinadores que preferem pensar mais no seu próprio time. Ok também. Cada um com a sua escola, cada um com suas ideias e com o seu estilo. Mas num time dirigido dessa maneira, é mais provável que jogadores entrem e saiam. É mais provável que jogadores reclamem por isso. E o segundo ponto do meu comentário é que o Dudu enxerga o futebol e se enxerga nos times nos quais ele atua, e ele é um símbolo do Palmeiras, independentemente de ter saído e voltado, de uma forma diferente em relação ao que é o lugar que ele entende ser dele, não só ser dele, mas a função executada mais apropriada às características que ele entende que tem. Eu acho que todo mundo sabe que tipo de jogador é o Dudu e que tipo de opinião ele tem a respeito de si mesmo como jogador de futebol. Isto dito, o Palmeiras vive, e a vitória no fim de semana não apaga esse momento, na minha opinião, o seu pior trecho na temporada em relação ao desempenho técnico. Né? E se pensa demais numa final de Libertadores que vai chegar no final do mês de novembro, se pensa no que fazer com o Campeonato Brasileiro até lá, se duela em relação ao que é uma realidade. Qual é a melhor forma de chegar à final da Libertadores? É continuar jogando bem, é continuar colocando o time em atividade, continuar rodando os jogadores, tendo todos à disposição, na medida do possível, a saúde dos jogadores, ok, em final de temporada, mas chegando a essa decisão de Libertadores com o máximo que puderem oferecer. Só que, evidentemente, em termos de mobilização, as coisas não são as mesmas, faz tempo, e nós estamos vendo entrevistas do Abel em que recados são disparados para dentro do vestiário. Quando isso acontece, é natural que os jogadores também falem, por intermédio de outras pessoas, aquilo que porventura não dizem aos seus técnicos diretamente, e o Dudu é sempre um candidato a expor as suas próprias opiniões. Eu acho que isso tudo é normal. Eu tenho a impressão seguinte, a tela mostra que o Dudu está falando é verdade. O que não lhe dá razão de reclamar publicamente. Eu acho que são coisas diferentes. Um fato é, ele sai mesmo muito, na minha opinião, ele sai mais do que deveria sair. Acho, porém, que a gente precisa ver pelo fato de que o Abel ele muda demais a equipe, como disse o André, e para mim, acho que esse é um dos problemas do Abel. É normal ele tirar o cara que é o melhor jogador do time em campo. E isso é estranho em determinados momentos. Quando você não está pensando em poupar, quando você não está pensando no desgaste físico. Então, isso não acontece apenas com o Dudu. E aconteceu já várias vezes recentemente com o Dudu ser retirado de campo quando, se não fazia uma grande partida, fazia uma partida melhor do que vários de seus companheiros e mesmo assim ele saía. O mesmo aconteceu no último jogo, por exemplo, com o Rafael Veiga, que era o melhor jogador do Palmeiras contra o Internacional, e o Abel o tirou de campo, o substituiu. Isso já aconteceu com Wesley, isso já aconteceu com Scarpa. Então, isso eu acho que é uma coisa muito discutível, e eu falava das entrevistas de técnicos, né? Seria muito mais legal se, quando o técnico responde uma pergunta, alguém possa, de alguma maneira, retrucar, ou um outro companheiro fazer a pergunta em cima da resposta que foi dada na pergunta anterior, porque essa é uma coisa que eu acho que o Abel precisava explicar melhor. Por que ele faz tanto isso? Por que ele tira tanto de campo jogadores que estão jogando bem? Foi o caso com o Rafael Veiga no jogo com o Inter, já foi o caso com o Dudu em outras oportunidades. Acho que às vezes se justifica pela questão física e às vezes não se justifica. Eu desconfio que, sendo o Abel um técnico tão preocupado com a questão defensiva, com o empenho na recomposição dos homens de frente e tendo no banco de reservas jogadores que têm, acima de tudo, essa qualidade de empenho, de marcação. Então, ele entra o Davidson, ele sabe que ele está pondo um jogador bastante limitado tecnicamente, mas que o cara vai se matar.
O Breno Lopes, a mesma coisa. E aí, na hora que ele vai escolher... E aí ele fala, bom, eu vou tirar o cara que me entrega menos na recomposição e vou colocar... Mas eu acho discutível quando Também. você faz isso, tirando os melhores jogadores tecnicamente que você tem, os jogadores que estão, às vezes, fazendo a melhor atuação dentro de campo. O Dudu ser um cara hoje substituível, por tantas e tantas vezes, como nós mostramos ali na tela, pode cair um pouco também no modelo de utilização dele, justamente por parte do Abel Ferreira, Vitor Birner. Eu quero dizer o seguinte, ele poderia estar mais bem utilizado pelo Abel Ferreira, e aí cabe uma série de questões e aspectos e pontos, mas, por exemplo, na posição, de repente está numa posição que não rende tanto assim, como rendia na outra passagem, brilhante primeira passagem dele pelo Palmeiras? Eu acho que pode sim. Ele hoje é um pouco mais construtor do que um jogador de finalizar a jogada, um jogador que atuava pelo lado, muito utilizado em contra-ataque. Eu prefiro o outro. Conseguia resolver diversos jogos. Eu acho que ele funciona melhor do outro jeito também. Mas vendo o jeito que o Abel coloca a equipe, eu consigo entender o motivo de ele atuar dessa forma. E acho que o Dudu não está rendendo ainda o quanto pode. Acho que vai conseguir com o tempo, mas não está rendendo o quanto pode. Eu acho que essa questão defensiva citada por vocês pesa, até porque ele precisa revitalizar a equipe durante os jogos e principalmente na frente, onde ele vai usar bastante velocidade e marcação para proteger a sua linha defensiva, a sua linha de zagueiros e laterais e os volantes. É importante que os jogadores estejam muito inteiros no final do jogo. E acho que o Abel tem uma questão, pode ser um equívoco meu, mas eu acredito bastante nisso. Não tenho certeza, mas acredito que não vou falar uma bobagem. Ele está o tempo inteiro promovendo disputa por posições. Então, para um jogador chegar no nível do insubstituível, ele precisa jogar como Gustavo Gomes ou Everton. Todos os outros, na minha forma de ver, o Abel considera substituíveis. E aí, a avaliação deve ser a seguinte: os outros jogadores, se ele tirar o Gustavo Gomes ou o Everton, vão falar, esse técnico enlouqueceu. Quando esse técnico tira o Dudu, os colegas dele não devem pensar, não, esse técnico não enlouqueceu. Eu quero a minha vaga, aquele jogador eventualmente pode resolver uma partida. Então, eu entendo o técnico, mas eu também te entendo, Paulo. Eu acho que ele jogando numa outra função, como ele jogou, por exemplo, com o Filipão, ele teria mais facilidade para ser decisivo. Oi, Calçade. Eu entendo que talvez na mão e na condução de outro treinador, talvez o treinador brasileiro, o Dudu jamais seria substituído nessa proporção que a gente está vendo. E nessas imagens que nós vimos, a gente viu o Dudu produzindo alguma coisa e aí o time finalizando mal. Não é o Dudu o protagonista, o dono do time do Palmeiras, como durante muito tempo foi o dono. Né? O time jogava mal, o Dudu tinha uma regularidade, ele jogava bem. Então ele conseguia até assim, ficar à margem de um time que não estava funcionando. Mas isso já não está acontecendo. Agora, o Abel mexe demais também. Eu acho que é da natureza dele. Está trocando, mexendo o tempo todo. A gente sempre diz aqui que a gente sabe como é que o Flamengo vai jogar na final. A gente só não sabe o Palmeiras, como vai se apresentar. O Flamengo, você sabe qual é o time. E o Palmeiras não. O Palmeiras não. O Palmeiras pode chegar com novidade, com um jeito diferente, com outra escalação. Quem é que ele usa como volantes? Né? Como é que ele vai usar a frente? Se vai jogar com o Luiz Adriano, se não vai jogar com o Luiz Adriano. O que eu vejo, por exemplo, da mesma forma que o Dudu é substituído, e a gente está olhando para isso, eu vejo às vezes uma insistência com o Luiz Adriano também que não leva a nada. Não leva a nada. Então, é o treinador. Agora, Dudu não está naquela fase. Então dá para recuperar, dá para buscar um futebol melhor. Mas eu também entendo que o festival de trocas não proporciona isso.